Primeiramente, dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos que se inscreveram no nosso webinar de organização da Sobrafi, do Departamento de Sono da Sobrafi. Me apresentar, então, meu nome é Fabrício Olinda, membro da Diretoria Nacional da Sobrafi, faço parte do Departamento de Sono, de Respiratório, Distúrbio do Sono, e para a gente é uma honra poder hoje estar aqui contando com nossa colega Juliana Arcanjo, que vai estar aqui nesse 1 hora, falando um pouquinho, vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta no sono, uma área cada vez mais crescente, carente, cada vez mais necessitando cada vez mais de informações científicas, poder também levar a todos os nossos colegas profissionais ou estudantes que querem cada vez mais aprender e também saber como se inserir dentro do mercado de trabalho. E aí, primeiramente, eu queria aqui dizer que o Departamento de Sono hoje é composto por 5 pessoas, dentre ele capitaneado, coordenado por doutora Flávia Nerbas, juntamente comigo, Fabrício Olinda, Juliana Arcanjo, a Rafaela Garcia e a Tássia Couto, doutora Tássia Couto. Então, nós temos aí um grupo de 5 colegas profissionais que atuam dentro da área, com experiência de todo o Brasil, ou seja, pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, Sudeste, que estão tentando cada vez mais contribuir com a nossa profissão, com a nossa área de atuação. Tá? Então, eu queria agora passar a palavra para a doutora Juliana Arcanjo, vou fazer aqui uma breve apresentação. Doutora Juliana Arcanjo é fisioterapeuta do sono, certificada pela Associação Brasileira do Sono e Associação Brasileira de Fisioterapia, a Sobrafi, membro do Conselho de Fisioterapia do Sono, Comitê Interdisciplinar da ABS, membro do Departamento de Fisioterapia Respiratória no Distúrbio do Sono, a Sobrafi, doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará e fisioterapeuta da Clínica Respirarte. Então, doutora Juliana, mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade e desejar que você tenha 1 hora para poder estar falando, compartilhando aqui do seu conhecimento e juntos no final a gente abre para as considerações ou falas que alguém quiser, pode utilizar o chat para que a gente possa então depois estar interagindo. Boa noite. Obrigada, boa noite Fabrício, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Sobrafi, em nome do Departamento de Fisioterapia Respiratória nos Distúrbios do Sono, do qual faço parte, juntamente com o Fabrício, que ele já falou, com a Tárcia, com a Rafaela e com a Flávia. E agradecer a Sobrafi pelo espaço dedicado à divulgação da fisioterapia do sono, um espaço para a gente discutir, conversar sobre essa área de atuação. Parabenizar pela iniciativa, que é sempre um prazer, é sempre muito bom falar de fisioterapia do sono. E agradecer a todos os participantes que estão presentes aqui. Como o Fabrício falou, eu vou apresentar, vou colocar para vocês alguns slides, uma aula, mas mais do que isso, o objetivo aqui desse momento é a gente discutir, a gente conversar, para ser uma conversa. Então, vai ser uma aula, espero que breve, e depois a gente sim vai ter essa oportunidade de responder algumas perguntas e de conversar com vocês. Então, Fabrício, até peço que, se por acaso eu me prolongar, você me dê uma chamada, para não deixar que eu me prolongue muito, para a gente poder ter esse momento também de discussão, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Você está vendo, Fabrício? Tudo ok. Tudo ok? Tá. Vou colocar aqui o computador. Então, eu vou falar sobre o papel do fisioterapeuta no sono. Vocês estão me ouvindo? Vou falar sobre o papel do fisioterapeuta no sono. E eu não poderia deixar de começar essa aula, antes de iniciar essa aula, sem falar do sono propriamente dito, Então, o sono, ele é a perda reversível do estado de consciência. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, que está dando um ruído muito alto aqui. Pronto, deu certo. Obrigada.
Então, o sono, né, a gente vai começar falando um pouquinho do sono, que é a perda reversível do estado de consciência, com a redução do limiar aos estímulos ambientais e também da atividade motora. Obviamente, a gente não vai poder se deter, né, e falar de tudo, mas a gente sabe que o sono ele é dividido em várias fases. A gente tem o sono não REM e o sono REM, que cada fase do sono ela é responsável por uma função, né, funções essas de liberação de hormônio, regulação metabólica, consolidação de memória. E o sono ele tem um impacto, né, muito importante em várias funções do nosso organismo. Mas a gente não vai se deter nisso, né, devido ao nosso tempo. A terceira edição aqui da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, ela divide, né, em algumas áreas aqui de estudo, sendo essas áreas aqui as insônias, né, de classificação, os distúrbios respiratórios, as hipersonias, os distúrbios do ritmo circadiano, as parassonias, distúrbios do movimento e outros distúrbios. Aqui, né, nesse momento, a gente vai se deter, falar um pouquinho mais dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono, que são a apneia obstrutiva do sono, a apneia central do sono, e a hipoventilação e a hipoxemia relacionadas ao sono. Algumas dessas áreas aqui, como a apneia central, por exemplo, ela tem umas subclassificações, né? Então, é bem extenso e a gente vai se deter na aula de hoje predominantemente no tratamento aqui, na atuação do fisioterapeuta na apneia obstrutiva do sono, tá bom? Pelo nosso tempo. Mas eu gostaria de enfatizar, antes de mais nada, que o fisioterapeuta do sono, ele tem uma atuação muito importante, tanto em distúrbios respiratórios, como em distúrbios comportamentais. É muito comum a gente pensar em fisioterapeuta do sono e pensar logo em apneia e pensar logo em CPAP, né? Mas a nossa área de atuação, ela abrange muito mais do que isso. Então, hoje, além dos distúrbios respiratórios, o fisioterapeuta, ele tem que entender também, ele atua também em distúrbios comportamentais, como insônia, pernas inquietas, e lembrar que nem sempre, né, uma apneia do sono, por exemplo, ela vem de forma isolada. Então, ela pode vir associada a um outro distúrbio comportamental, que o fisioterapeuta ele vai ter que saber manejar. E hoje alguns fisioterapeutas eles atuam especificamente em distúrbios não respiratórios do sono. Mas como eu falei aqui nessa aula, a gente vai se deter, né, mais na apneia obstrutiva, que é o distúrbio respiratório do sono mais comum e onde a gente tem realmente uma atuação muito forte, né, fisioterapeutas do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono ela é definida como pausas, né, respiratórias frequentes durante a noite, durante o sono, que podem ser ou uma obstrução completa ou parcial, né, devido a uma obstrução completa ou parcial da via aérea superior, com duração mínima de 10 segundos. Quando essa obstrução é completa, a gente denomina-se apneia obstrutiva, né, que é o colapso aqui da via aérea posterior, né, da via aérea onde há essas estruturas, né, moles aqui, palatais, a língua, ela colapsa aqui na via aérea do paciente. Quando essa obstrução é parcial, a gente denomina hipopneia, onde há uma redução aqui da passagem do ar, maior do que 30%, né, de redução a essa passagem do ar. Na apneia, essa redução ela é maior do que 90% a passagem do ar. E a apneia obstrutiva do sono, ela pode estar associada ou não a uma queda na saturação de oxigênio e também, né, ou um despertar respiratório. E que sintomas, né? Como é que esse paciente chega no nosso consultório? Que sintomas noturnos e que sintomas diurnos esses pacientes apresentam? Então, classicamente, o ronco, né? São pacientes que roncam, e isso muitas vezes relatado pelo parceiro, né, pelo esposo, pela esposa, a pessoa que está próximo ali daquela pessoa. Pausas respiratórias, né, durante o sono testemunhadas também por um terceiro. Episódios de engasgo, sensação de sufocação, fragmentação do sono, né, despertares frequentes, insônia, noctúria, são pacientes que relatam que vão várias vezes ao banheiro durante a noite. E, classicamente, também o refluxo gastroesofágico é bastante
referido, principalmente em pacientes mais obesos. E com relação aos sintomas diurnos, aqueles sintomas de um sono não reparador, né? Então, é uma queixa de um sono não restaurador, pacientes que reclamam, né, que são sonolentos, apresentam cefaleia matinal, dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória, alteração de humor, né, a irritabilidade, redução da libido, e também a fadiga e o cansaço. O que a gente deve tratar, né? Qual é a importância, qual é o impacto da apneia obstrutiva do sono? Então, além dessas consequências não cardiovasculares que a gente citou, né, agora, de sonolência, de redução de qualidade de vida, da performance no trabalho, né, redução de memória e cognição, sintomas depressivos, esse quadro de apneia, essas consequências da apneia, que incluem aqui o aumento da pressão negativa intratorácica, a hipóxia e hipercapnia intermitente e os despertares frequentes, eles vão ter um impacto no sistema cardiovascular e metabólico, causando aqui, então, um aumento da atividade simpática, né, também causando inflamação e disfunção endotelial, além de um aumento, uma redução da sensibilidade à insulina, um aumento da resistência à leptina, provocando, então, consequências metabólicas e cardiovasculares, como já bem conhecidas como hipertensão, hipertensão pulmonar também, arritmias, diabetes, né, acidente vascular cerebral, aumentando inclusive mortalidade cardiovascular. Então, hoje, a apneia obstrutiva do sono, ela apresenta, né, ela é um fator de risco para a doença cardiovascular e metabólica, justificando, assim, o seu tratamento precoce. Em termos de prevalência, a gente tem esse estudo que foi realizado na cidade de São Paulo em 2010 por esse grupo aqui, né, liderado aqui pelo Dr. Sérgio Tufik, o Rogério, né, a doutora Lia, o José Augusto, onde eles avaliaram mais de 1.000 voluntários na cidade de São Paulo para ver a predominância, a prevalência, né, melhor dizendo, da apneia obstrutiva do sono. E eles viram como resultado que 32,9% das pessoas tinham a apneia obstrutiva do sono, sendo que esse número era maior na população, né, do sexo masculino em relação à população do sexo feminino. Mas que quando a gente analisava, né, os grupos aqui de idade, a partir de 50 anos de idade, essa relação entre a prevalência de homens e mulheres, ela se tornava mais estreita, também mostrando que depois da menopausa, né, a prevalência de apneia do sono nas mulheres também ela tende a ficar bem próxima da prevalência do sexo masculino. Então, basicamente, aqui 1/3 da população apresentava a apneia obstrutiva do sono, sendo uma doença bastante prevalente. Tá, mas aí a gente está vendo aqui o que é a apneia, né, que é um dos distúrbios respiratórios do sono tratados pelo fisioterapeuta do sono, o impacto que ela tem, principalmente cardiovascular, né, na vida social desses pacientes, e como é que é feito o diagnóstico, né? E depois que a gente faz esse diagnóstico, e aí o que fazer? E eu coloquei essa figura aqui, porque quando a gente faz o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono e de outros distúrbios, isso é só a ponta do iceberg, né? Isso é só o começo. O paciente ele vai ter um longo caminho pela frente. Então, hoje existem alguns métodos de diagnóstico, a gente não vai falar aqui em detalhes, mas a gente tem 4 tipos de distúrbios do sono, né, classificados, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A polissonografia, que é o padrão ouro, né, a primeira linha para diagnóstico de distúrbios respiratórios, distúrbios do sono de forma geral. E quando esse paciente ele recebe o diagnóstico, por exemplo, aqui no caso da nossa aula de apneia obstrutiva do sono, é um paciente que tem que ser encaminhado para um profissional qualificado e capacitado para proporcionar o melhor tratamento possível para esse paciente. Lembrando que quando a gente fala de sono, né, de doenças do sono, da apneia obstrutiva do sono, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, isso realmente funciona muito bem na área do sono, né? Então, a gente tem o nosso papel muito bem definido, juntamente com o fonoaudiólogo, juntamente com o psicólogo, o médico, os dentistas, o educador físico. Então,
essa equipe ela tem que ser muito coesa, ela tem que trabalhar junta, né? O fisioterapeuta ele tem que estar inserido dentro de uma equipe multidisciplinar para que o paciente realmente receba o melhor tratamento. E a gente vai ver mais adiante que existem muitas nuances na área do sono, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que pedir um parecer da fono, a gente vai ter que pedir um parecer do médico com relação a uma medicação. Então, o tratamento da apneia do sono e de outros distúrbios tem caráter realmente multidisciplinar e isso é muito importante. E qual o nosso papel? Né? Qual é realmente o papel do fisioterapeuta no sono? Onde é que nós vamos atuar? Bem, como eu falei no início da aula, é muito comum a gente pensar em fisioterapeuta do sono e logo vir à nossa cabeça a apneia, né? E CPAP. Então, realmente a apneia é uma doença bastante prevalente, onde ocorre o colapso da via aérea posterior, da via aérea superior, desculpa. Então, ela é uma doença prevalente. E o CPAP, né, uma pressão contínua na via aérea, é realmente o tratamento de primeira linha para a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, classificada como moderada ou grave, né? Então, o CPAP, ele é bem definido e o fisioterapeuta trabalha muito com pressão positiva para tratamento, para tratar esses distúrbios respiratórios do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono. Porém, a gente precisa enfatizar que a atuação do fisioterapeuta do sono, ela não se resume especificamente somente à terapia com pressão positiva, né? Então, a gente não liga só o CPAP. Então, é muito importante a gente deixar claro que o nosso papel não é só indicar o CPAP, colocar o CPAP para todo paciente que tem apneia. E a gente vai ver mais adiante por quê. Então, o nosso papel ele é muito abrangente. Então, vai desde uma avaliação e a anamnese bem feita. E isso aqui eu queria enfatizar bastante, porque eu acho que toda avaliação, né, toda anamnese que a gente faz rica, bem feita, isso vai interferir no nosso tratamento. Então, o fisioterapeuta do sono, é importante que ele conheça sobre anatomia de via aérea superior, a fisiopatologia dessas doenças, né, do sono, para que ele possa fazer uma avaliação mais adequada, né, avaliar a via aérea do paciente, avaliar a circunferência de pescoço, fazer uma anamnese, né, contextualizar, não é só o paciente ter um IH elevado, mas como é que esse paciente dorme, como é o quarto que ele dorme, será que ele acorda de noite, que horas ele vai dormir, que horas ele acorda. Então, realmente, a gente fazer uma avaliação muito completa desse paciente no primeiro momento. A ergonomia do sono, né? Então, nós como fisioterapeutas, a gente tem já esse papel de orientar sobre a ergonomia do sono, posicionamento, né, para dormir, aplicação de questionários, a gente tem vários questionários aí para avaliar a qualidade do sono, para triar pacientes que têm apneia obstrutiva, os próprios exames do sono, né? Então, a gente tem vários exames do sono no mercado, onde o fisioterapeuta também vai atuar tanto na execução quanto na análise desses exames. A terapia com pressão positiva, né, no acompanhamento desses pacientes, o suporte profissional e a educação continuada. Cada vez mais a gente precisa investir nisso nos nossos pacientes, ou seja, envolvê-los no tratamento. Obviamente, acompanhar e monitorizar esse paciente a curto, médio e longo prazo, estabelecer estratégias para aumentar a adesão. Isso a gente sabe de acordo com o nosso conhecimento da fisiopatologia, da doença, né, dos equipamentos que a gente vai utilizar, e também saber se aquele paciente ele tem uma indicação, né, para participar de um programa de reabilitação cardiopulmonar. Então, os pacientes nem sempre eles vêm somente com apneia, né? Então, com alguma doença, um distúrbio do sono, um distúrbio respiratório. Então, o paciente que pode ter uma obesidade associada, uma doença metabólica, um ANDPOC, uma doença neuromuscular, e aí você vai avaliar se ele precisa realmente passar por um programa de reabilitação, né? Uma avaliação da capacidade pulmonar. E aqui eu destaco, né, esse artigo que está publicado aqui na revista A Sobraficiência, que foi publicado em 2015,
por esse grupo aqui de fisioterapeutas, né? A doutora Flávia Nerbas, a Vivian, o Bruno, a Dayana, a Deise e o Fabrício, que está aqui também. E é um artigo muito bom, porque ele fala exatamente da atuação da fisioterapia no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Então, eu convido vocês até lerem, né, fazerem a leitura desse artigo como um material complementar a essa aula, porque ele é bem detalhado, né, na atuação. E um trecho desse artigo fala que o fisioterapeuta ele é o profissional mais indicado para adaptar o paciente à pressão positiva, bem como acompanhá-lo em curto, médio e longo prazos, resolvendo problemas e garantindo a adesão e sucesso ao tratamento. Então, é um artigo bem relevante, vale a pena a leitura. E aí, onde é que a gente vai atuar? Né? Então, falamos desde a avaliação, todos os passos que o fisioterapeuta deve atuar, e aqui eu vou falar um pouquinho dos estudos do sono. Então, nós temos 4 tipos de estudos do sono. A gente tem o estudo do sono tipo 1, que é a polissonografia completa, feita em laboratório, né, com mais de 7 canais, supervisionada aqui por um técnico. Tem a polissonografia tipo 2, que é parecida, né, semelhante à tipo 1, a polissonografia completa, mas que ela é realizada fora do ambiente do laboratório, pode ser realizada em casa, ou no hospital, enfim. A gente tem a polissonografia, a poligrafia respiratória, ou estudo do sono tipo 3, também chamada de monitorização cardiorrespiratória, onde ela avalia realmente essa probabilidade do paciente ter a apneia obstrutiva do sono, ela é um equipamento mais portátil. E a tipo 4 é a chamada oximetria noturna. Então, o fisioterapeuta, ele está apto, né, do sono, para atuar nesses laboratórios do sono, seja na gestão do laboratório, seja no treinamento de técnicos, seja na execução de exames específicos, como, por exemplo, a titulação de pressão positiva. Então, o fisioterapeuta ele consegue atuar dentro de laboratórios na execução desses exames. Além disso, a gente também atua na análise desses exames, né? Ou seja, uma vez que o paciente tenha realizado o exame, seja no laboratório, seja em ambiente domiciliar, a gente atua também analisando esses exames, né, a polissonografia tipo 1 aqui e a poligrafia respiratória aqui desse lado, de acordo com o estagiamento, né, com as regras contidas nesse manual aqui da Academia Americana do Sono, que estipula as regras para estagiamento do sono e dos eventos associados. Então, baseado num protocolo, né, em regras, a gente faz a análise dos estágios do sono, dos eventos respiratórios, e faz todo esse pré-laudo aqui também. Então, é mais uma área de atuação na parte de exames, né, de diagnóstico que a gente pode atuar. E é importante aqui a gente enfatizar que mesmo aqueles profissionais, né, aqueles fisioterapeutas que não atuam em laboratório do sono, que não atuam com estudos do sono, que não analisam exames de polissonografia ou poligrafia, mas que a gente deve, sim, saber interpretar esses estudos. Porque você pode receber no seu consultório, né, no seu espaço, um paciente que venha trazendo um exame desses. Então, mesmo que você não tenha a familiaridade de executar, de saber fazer uma montagem, uma análise, você precisa interpretar, né? E hoje não se admite mais o fisioterapeuta olhar só para o IH, né? Para o índice de apneia e hipopneia. Então, a gente tem que os estudos mostram que a gente tem que interpretar esse estudo de uma forma mais detalhada, mais crítica, mais individualizada, levando em consideração os fenótipos, né, que a gente conhece. Então, por exemplo, será que todo paciente que tem o IH elevado, ele precisa de pressão positiva, né? Será que basta eu olhar para o IH e recomendar que esse paciente use um CPAP? Que outros fatores a gente deve avaliar também, né? Então, deve levar em consideração a própria avaliação clínica que você tem dentro do seu consultório, se é um paciente que tem queixa de sonolência, se tem outras morbidades associadas, quais medicamentos ele utiliza ou utilizou naquele exame, no dia do exame, se ele tem algum tipo de evento de apneia ou hipopneia posicional, o índice de dessaturação dele, quanto tempo ele ficou com saturação abaixo de 90, a duração de eventos respiratórios, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais global desse exame
E hoje em dia, cada vez mais, os artigos vêm mostrando isso, né? Que a nossa análise dos exames do sono, elas vão além do IH, né? O IH é só mais um parâmetro que deve ser analisado. Aqui eu trago uma imagem, né, cedida aqui pela Dayana, mostrando, não vou também detalhar, mas é um gráfico, né, de um exame, de uma polissonografia, e um gráfico, um resumo da noite toda, tá? De uma noite de sono. Então, aqui a gente tem as fases do sono, né, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, os despertares em vermelho, apneias obstrutivas aqui também nesses tracinhos vermelhos, as hipopneias aqui em rosa, e aqui a gente tem a posição. Então, aqui é curioso a gente ver que esse paciente, quando ele estava na posição supina, ou seja, de barriga para cima, ele teve um número aumentado, se eu olhar aqui as hipopneias, né, despertares, de eventos respiratórios, quando eu comparo na posição lateral, né, do lado esquerdo. Então, quando ele está em supino, ele teve uma predominância dos eventos respiratórios comparado à posição lateral. Então, isso eu preciso estar atento. Será que esse paciente ele vai ter o mesmo tratamento de um paciente que não tem diferença na posição? Será que eu vou indicar só o CPAP? Será que para esse paciente não seria interessante eu também indicar uma terapia posicional, orientar a forma que ele vai dormir, para ele dormir só de lado? Então, tudo isso é importante a gente estar atento, porque, como eu disse, nem sempre o CPAP vai ser suficiente, né? E aí a gente tem, sim, cabe a nós, fisioterapeutas, orientar esses pacientes sobre a ergonomia do sono. Então, como é que... E nós, né, somos profissionais que aprendemos isso desde cedo, né, na universidade, sobre posicionamento. Então, como é que eu vou orientar esse paciente a melhor posição para dormir à noite? Então, para esse caso acima que eu falei, né, hoje existe a terapia posicional, alguns recursos que a gente utiliza para impedir que esse paciente ele durma em supino, né, de barriga para cima. Tem até uns recursos mais arcaicos, né, aquela velha bolinha de golfe aqui costurada no bolso, na parte posterior da camisa, para impedir que o paciente vire de barriga para cima. Perguntar de repente que travesseiro ele está utilizando, se ele está se queixando do travesseiro, de algum tipo de incômodo, né? Já existem travesseiros específicos que a gente consegue usar com máscaras, né, para esses pacientes que utilizam máscaras nasais. Pacientes, por exemplo, que têm apneia central do sono associada à insuficiência cardíaca, por exemplo, com edema de membros inferiores, a gente tende a indicar que esses pacientes elevem a cabeceira da cama, evitando assim o deslocamento rostral de líquido, né, para a região do tórax e pescoço. Então, a gente também orienta bastante sobre o posicionamento, né, na hora de dormir. E, obviamente, a higiene do sono, né? Essa é uma conversa que a gente tem desde o primeiro contato com o paciente, na hora que a gente faz a anamnese e pergunta como é a rotina de sono, é exatamente querendo saber se o paciente tem uma boa higiene do sono, tem bons hábitos de sono, né? Que hoje em dia é bem difícil e a gente sabe disso. Então, é um paciente que a gente orienta a ter horários regulares de dormir, acordar, evitar cochilos muito longos, né? Dormir muito tempo durante o dia, ter um quarto arejado, confortável, com uma boa temperatura, iluminação, evitar a cafeína, né? Evitar bebidas que tenham cafeína, estimulantes perto do horário de dormir, evitar comidas pesadas perto do horário de dormir, evitar eletrônicos, né, próximo ao horário de dormir dentro do quarto. Então, a gente também orienta para que o tratamento seja eficaz. Então, não adianta eu chegar para o paciente e pedir para ele usar uma pressão positiva se ele não vai mudar isso aqui, né? Então, a gente precisa alinhar o nosso tratamento também, essas estratégias comportamentais, para que o nosso tratamento realmente tenha mais sucesso. E, claro, a gente tem uma atuação importantíssima na adaptação da interface no paciente. A gente é um profissional mais indicado para escolher junto ao paciente a melhor interface, né, de acordo com a anatomia do rosto do paciente, com o conforto dele.
Lembrando que no sono, na área do sono, a máscara nasal, né, de rota nasal, ela é a máscara de primeira escolha para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, né, ou a Pillow também, que são máscaras onde o fluxo ele vai por rota nasal. Então a gente tem essa escolha essa primeira escolha na área do sono, sempre pela rota nasal, e vai avaliando ao longo do tempo. Então a gente tem um papel importante nesse primeiro momento de escolha da máscara, de mostrar para o paciente quais são as vantagens e desvantagens, sugerir a melhor máscara para ele realmente começar a ter uma boa adaptação, e a máscara ela faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer que eu acho que a máscara é 80% da adaptação do paciente ao tratamento, né? Uma boa máscara faz muita diferença. E também que tipo de equipamento escolher, né? Então, que equipamento eu vou escolher para esse paciente? A gente tem vários equipamentos no mercado hoje em dia. Então, será que é um paciente que eu vou escolher um CPAP? Eu vou precisar de um equipamento que tenha um modo automático também, né? Além do fixo, ou um bilevel, né? É um paciente que tem uma doença pulmonar associada, um paciente que tem um síndrome da hipoventilação da obesidade. Então, que tipo de equipamento eu vou escolher para esse paciente? Também é importantíssimo. E a gente precisa conhecer os equipamentos, conhecer os algoritmos, as particularidades, como é que eles funcionam, para que a gente tenha segurança também de manusear, né, de ajustar esses equipamentos de acordo com o nosso paciente, com a queixa dele. Nesse momento que a gente está fazendo essa escolha, né, que a gente está avaliando o paciente, é importante também que a gente oriente, né? Se o paciente está ali no seu consultório, vai começar a utilizar o equipamento de pressão positiva, ele nunca viu aquilo na vida, vai começar a usar uma máscara também, que ele nunca não estava acostumado. Então é importante também que a gente explique para ele, né? Explique o manuseio, como é que a gente faz com a jarra de umidificação, qual é a água ideal, como é que a gente higieniza essa jarra, a troca de filtros periódico, né? A higienização do circuito, explicar que os equipamentos têm um cartão de memória que a gente consegue baixar esses dados. Em alguns pacientes se faz necessário o uso da mentoneira, da queixeira, pacientes que têm uma abertura, né, de boca, flacidez muscular. Então, a gente também tem que conhecer esses acessórios e orientar o paciente na hora que ele for manusear, né, também dentro de casa, durante o tratamento dele. E as estratégias de adesão e conforto. Então, assim, o CPAP não é um botão, né? Vou tratar uma apneia, vou apertar esse botão e tá tudo certo, já indiquei para o paciente, ele vai usar. A gente precisa conhecer os equipamentos, né? E hoje, como eu disse, existe uma infinidade de equipamentos, algumas marcas, cada uma tem um algoritmo diferente, uma forma de funcionar diferente, e é importante que a gente saiba ajustar esses equipamentos, né? Então, o paciente, desde o primeiro momento, eu preciso avaliar, será que eu vou usar uma pressão fixa ou será que eu vou usar uma pressão automática? Normalmente, a gente tende a começar com pressões automáticas e depois tende a fixar essa pressão. Se eu vou colocar uma umidificação, dependendo do lugar que eu esteja, né? Se eu vou ativar aqui um alívio exalatório ou um alívio responsivo a despertar. Se eu vou colocar uma rampa, né? Que tipo de rampa? Se é uma rampa com menos tempo ou com tempo mais prolongado. E educar, né? E informar para o paciente, explicar o que você está fazendo, o porquê desses ajustes aqui e ensiná-lo todo aquele manuseio que eu falei no slide anterior. E é isso. Depois que a gente começa, né? Depois que a gente adapta o paciente, que a gente fez uma avaliação inicial, que a gente mostrou as máscaras, que a gente explicou sobre as máscaras, que a gente adaptou uma máscara para ele, que a gente adaptou, né, indicou um equipamento, ajustou esse equipamento, é importante que a gente acompanhe esse paciente, né? Então, esse acompanhamento ele deve ser a curto, médio e longo prazo. O paciente do sono não é um paciente que você recebe no consultório e vai ver depois de muito tempo. Pelo contrário, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, esse acompanhamento é essencial para que o paciente consiga ter uma boa adesão. Então, você precisa explicar para ele precisa entender o que é a apneia do sono, quais as consequências dela,
qual o impacto positivo que aquele tratamento vai dar para ele, né? Como é que aquele equipamento funciona, o que ele vai fazer, orientar novamente aqui falando de higiene do sono. Então, principalmente nesses primeiros dias, a gente precisa estar muito próximo do paciente, né, explicando para ele a importância do tratamento. E também, nesses primeiros dias, a gente atua muito, né, nessa resolução rápida de problemas, né? O fisioterapeuta do sono, que vai iniciar um tratamento de pressão positiva com o paciente de apneia obstrutiva do sono, ou outro distúrbio respiratório, é muito importante que como a gente falou, que esse paciente, nos primeiros dias, a gente fique muito atento a qualquer problema que possa acontecer, qualquer queixa. Então, o paciente que pode referir logo no início uma congestão nasal, um ressecamento na boca, a umidificação pode estar insuficiente, ou ele está abrindo muito essa boca, está aumentando o vazamento de ar, essa máscara parece não estar tão bem adaptada, pode estar machucando a pele, será que a máscara não está muito acochada, ou não é o modelo ideal para ele? Pacientes que têm claustrofobia, né, que são mais resistentes ao tratamento, mais incrédulos, algum tipo de irritação ocular, aerofagia, será que é um paciente que vai precisar de um medicamento indutor do sono para ajudar nessa adaptação? Então, essa resolução rápida de problemas, né, é essencial para que o paciente não abandone o tratamento, porque ele não vai esperar uma semana, 15 dias voltar para lhe dizer o que foi que aconteceu. Ele quer que aquilo ali seja resolvido o mais rapidamente possível para que ele possa voltar a dormir, né? Senão, realmente, ele abandona o tratamento. E essa é a nossa grande dificuldade. E aí a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Então, os equipamentos hoje, a maioria tem os cartõezinhos SD de memória, onde a gente consegue baixar esses relatórios detalhados, que são muito ricos em informação de adesão, de tempo de uso, do IH, de vazamento. Então, a gente consegue acompanhar esses pacientes através de relatórios, né, baixados pelo cartãozinho do equipamento. Um outro recurso importante que a gente tem acesso a partir do cartão de memória do equipamento é a curva de fluxo respiratório. E isso, cada vez mais, o fisioterapeuta tem que se especializar, né, nessa interpretação, porque aqui a gente tem uma avaliação mais fina, né, mais fidedigna, ou seja, aqui você está vendo a respiração dele. Cada respiração durante a noite, você vê o formato da curva e ela pode lhe dizer muita coisa. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um achatamento da curva de fluxo, né, que significa que há uma restrição à passagem de ar. Então, aqui, provavelmente, a pressão deve estar subterapêutica, então a gente precisa ajustar essa pressão. Então, na curva de fluxo, a gente também consegue avaliar bastante coisa de uma maneira mais detalhada, mais fina. Então, é mais um recurso que a gente precisa avaliar nesses pacientes. E mais do que nunca, né, até no último ano, cresceu muito, houve um crescimento muito grande do telemonitoramento. Então, hoje, isso para o fisioterapeuta do sono é uma tecnologia super relevante, né, porque nem sempre a gente tem acesso a esses pacientes, às vezes os pacientes moram em outro local, às vezes os pacientes não vão no seu consultório sempre, e essa tecnologia da gente monitorar à distância, ela acaba sendo muito útil para a gente avaliar, por exemplo, coisas rápidas, se o paciente está usando. Nessa plataforma, por exemplo, quando o paciente está verdinho é porque o paciente usou mais do que 4 horas, quando está vermelhinho é porque ele usou menos que 4 horas. Então, a gente tem respostas rápidas, né? A gente consegue avaliar isso de forma rápida. Também nessa monitorização remota, a gente consegue também emitir questionários à distância, a gente consegue mudar prescrições, por exemplo, mudar um modo, mudar uma pressão, mudar a rampa, mudar a umidificação. Então, isso também ajuda muito quando os pacientes não têm um acesso tão fácil. Além desses programas, né, de monitoramento remoto, hoje existem os aplicativos, né, que cada empresa, cada equipamento tem o seu aplicativo que o paciente, aqui é voltado para o paciente ele coloca no seu celular, ele baixa no seu smartphone e ele tem acesso a esses dados, são enviados para os aplicativos,
E cada empresa tem a sua forma de enviar esses dados para os aplicativos e para as nossas plataformas, seja por chip telefônico, Bluetooth, Wi-Fi, mas esses pacientes recebem na forma de um feedback, uma carinha feliz, ou uma pontuação, ou mesmo dizendo que você dormiu muito bem, a vedação da máscara estava ok. Então, isso muitas vezes serve como um feedback, né? Ou positivo, ou negativo, diário, né, para esses pacientes. E eu estou chegando ao fim da aula, né, só para informar. E aí, assim, só colocando aqui que a gente passou aqui por alguns slides falando do papel do fisioterapeuta do sono junto às interfaces, né, adaptação de interfaces, adaptação de equipamentos, avaliação de morbidades associadas, o nosso suporte educacional, nosso envolvimento, né, do paciente, da sua família no tratamento, e das reavaliações periódicas, né, a curto, médio e longo prazo. E aqui é o nosso papel, frente a tudo isso, do fisioterapeuta do sono. Mas que hoje isso não é mais suficiente, né? Então, cada vez mais a gente vem, nossa atuação, ela vem aumentando, a gente vem sendo mais cobrado para oferecer realmente um tratamento mais individualizado. Então, hoje o fisioterapeuta do sono, ele não precisa só saber esses protocolos, né? Saber qual a melhor interface, que tipo de equipamento eu preciso usar. Mas eu preciso entender muito de anatomia, muito de fisiologia do sono e fisiopatologia dessas principais doenças do sono, doenças pulmonares. Como eu falei, né? Interpretar os exames do sono para que eu saiba realmente associar o melhor tratamento. Cada vez mais tem se falado aqui de medicina de precisão, né? O telemonitoramento, a gente precisa saber manejar, né, esse telemonitoramento. As terapias combinadas, né, como eu falei, o sono o tratamento ele é multidisciplinar, então quando é que eu vou envolver também um outro profissional, o fonoaudiólogo, né, o médico, quando é que eu vou ter uma terapia combinada com esses profissionais, a terapia posicional, que a gente falou mais antes, entender que hoje cada vez mais estuda-se sobre fenótipos e endótipos e a interpretação gráfica, né? Então eu preciso saber interpretar esses relatórios detalhados, a curva de fluxo respiratória. E, como eu falei, estudos recentes cada vez mais vêm levantando, né, a importância dos endótipos da apneia obstrutiva do sono, mostrando que 100% das pessoas que têm apneia do sono têm alterações anatômicas, mas também podem ter, será que tem, né, uma redução, um limiar de despertar mais baixo, ou tem uma instabilidade ventilatória associada, ou redução aqui do controle neural dos músculos dilatadores das vias da via aérea superior. E aqui é importante eu conhecer, para que eu possa oferecer realmente aqui cada vez mais um tratamento personalizado, individualizado, de acordo com o fator causal daquela apneia, né? Eu entender o que foi que causou a fisiopatologia daquela apneia para eu poder realmente ofertar, saber se só o CPAP mesmo vai ser suficiente. Então, é importante que esse profissional do sono, ele seja qualificado, né, capacitado, que ele promova, assim, um tratamento individualizado, um tratamento personalizado, né, que as expectativas do paciente e do profissional sejam alinhadas, isso que é muito importante, que o fisioterapeuta, né, o profissional, ele coloque para o paciente quais são as expectativas daquele tratamento, que a gente tome decisões baseadas na literatura, baseadas em evidências, né, e não em achismos, que a gente tenha realmente um acompanhamento desse paciente sério, né, que a gente acompanhe esse paciente e resolva os seus problemas, que estejamos inseridos, sim, em uma equipe multidisciplinar, que a gente faça parte dessa equipe, procuremos sempre um aperfeiçoamento profissional, e, claro, né, sempre estudar, as informações estão aí, todo dia surge algo novo e a gente tem que estar atualizado e preparado para oferecer o melhor para esses pacientes. E finalizando, né, finalmente aqui, como é que está a fisioterapia do sono hoje, né, aqui em termos de Brasil, como é que está a nossa atuação? Então, hoje, existe o departamento de fisioterapia respiratória nos distúrbios do sono da Sobrafi, existe o Conselho de Fisioterapia do Sono,
né, do Comitê Interdisciplinar da Associação Brasileira do Sono. Agora, no início do ano, houve a primeira certificação em fisioterapia do sono por notório saber, da ABS. Atualmente, já existem algumas pós-graduações específicas na área do sono, como as que vocês viram aí no início do webinar, da Artimed, da Sobrafi. Também a gente tem tido cada vez mais cursos, mais eventos e mais congressos específicos na área do sono e na área também da fisioterapia do sono. E ainda temos muito caminho pela frente, com certeza. E era isso que eu tinha para falar. Claro que é um assunto muito denso, muito amplo, e aqui eu acho que foi só para a gente realmente iniciar, né, a discussão, e eu agradeço aqui a atenção de todos. Parabenizar a Juliana pela excelente palestra, as colocações. Eu acho que nesse momento é um momento muito importante para a gente. Agradecer a Sobrafi por esse momento de espaço dentro da nossa área. É muito interessante ver o crescente. Eu tive a oportunidade de participar desde o primeiro departamento do sono, a qual eu queria aqui dar boa noite a vários colegas que estão passando aí, estão falando, tá? Então, te agradecendo, te elogiando, tá, Juliana, pela sua palestra. Daqui a pouco eu vou trazer algumas perguntas que foram colocadas. Eu queria aqui, em nome da nossa diretora científica, a doutora Fernanda Lanza, que faz presente aqui, então agradecer. Então, como eu estava falando, então, desde a primeira oportunidade que eu tive, a doutora Deise também, que teve a oportunidade de participar, desde o primeiro departamento do sono, e é muito gratificante a gente ver, de 2014 para cá, o quanto a gente consegue ver a necessidade, o crescimento da nossa área de atuação. Né? E a gente sabe que a associação ela tem um papel fundamental, e a Sobrafila, dentro desse processo, ela vem sim apoiando, dando este espaço, desde a construção do próprio departamento, é um exemplo, com a participação de eventos, os congressos. Praticamente hoje é quase impossível não ter um congresso, não ter nem que seja uma palestra. Exemplo como o próprio nosso simpósio internacional, que é o nosso maior evento, onde nós temos hoje cursos e uma área específica só para a do sono. Então, isso, mais uma vez, reflete, primeiro, ao know-how que nós temos de profissionais dentro da área, aqui na fisioterapia, na área do sono, dentro do Brasil, e que a gente precisa, mais uma vez, juntamente a nossos órgãos, principalmente ao nosso conselho, solicitar, reforçar, que isso já foi feito via ofício, que haja esse reconhecimento da nossa área como área de atuação. Enquanto isso, nós vamos estar sempre abrilhantando, buscando nossa qualificação técnica, científica, para promover cada vez mais as condições ideais de atendimento aos nossos pacientes. Então, doutora Juliana, agradecer pela sua bela explanação, e com certeza é mais um pilar que a gente está fazendo, mais um degrau que a gente está conseguindo em prol da nossa profissão. Mas aí eu queria primeiro já deixar aqui um recado para Nayara, outros que já fizeram, perguntaram aí. Essa aula sim será gravada, tá? Essa aula estará gravada, ela está sendo gravada, e a partir de próxima semana ela já fica disponível no YouTube, tá? No YouTube da Sobrafi. Então fiquem tranquilos, aqueles que não puderam acompanhar totalmente ou quiserem rever de novo alguns conceitos que a doutora Juliana abordou, estará disponível sim a aula, tá? Vou trazer uma pergunta aqui, Juliana, do doutor Alberto. Ele fez uma pergunta, já lhe parabenizou pela sua palestra, pela sua fala, e ele traz uma pergunta sobre como o fisioterapeuta pode ajudar na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva. É uma excelente pergunta, e eu acho que é mais uma atuação da fisioterapia do sono, né? Eu costumo sempre falar, mesmo profissionais que não atuam no sono, né, que não atuam em nada da área do sono, eu acho que a gente tem que, pelo menos, se atentar a avaliar o sono dos pacientes, né? Então, seja na traumato, seja em qualquer outra área que a pessoa for realmente que ela atue, eu acho que a gente sempre deve perguntar para o paciente como está o seu sono, né? Eu acho que é imprescindível. E na terapia intensiva já existem vários artigos publicados, né, na literatura falando da importância do sono, principalmente no desmame, né? Já tem artigos mostrando
que pacientes, né, que têm uma melhor qualidade do sono, eles tendem a ter mais sucesso no desmame. Já tem artigos mostrando sobre como conduzir, por exemplo, a ventilação mecânica durante a noite, né, porque não, muitas vezes, voltar esses pacientes para o modo controlado, para esses pacientes descansarem a musculatura respiratória, digamos assim. E a gente sabe que a UTI é um ambiente pouco propício para se dormir, né? Então, muito ruído, muita iluminação, muita medicação. São pacientes que perdem a noção de dia e noite. E eu acho que o fisioterapeuta, e aí eu digo não especificamente no terapeuta do sono, porque qualquer fisioterapeuta que possa atuar dentro de terapia intensiva, eu acho que é importante que ele, pelo menos, promova, né? Ou tente promover uma boas condições de sono, principalmente para esse paciente, tentar reduzir o ruído, tentar reduzir a iluminação, porque muitas vezes a gente esquece que aquele paciente ali, ele precisa dormir, né? A UTI funciona 24 horas e a gente acha que o paciente também tem que estar acordado 24 horas. Então, eu acho que ele tem que atuar nessa redução de estímulos e também a nosso favor, né? Eu acho que a literatura já mostra que a qualidade do sono, uma boa noite de sono, ela é importante para a imunidade, para a cicatrização, aqui falando de fisioterapia para o desmame, né, da ventilação mecânica. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue melhores resultados, digamos assim, para esses pacientes. Juliana, me permita aqui fazer também uma ponderação. E aí eu já aproveito e vou entrar dentro de uma pergunta de uma colega aqui, que ela traz alguns critérios de algum paciente que vai fazer uma cirurgia, vai fazer submetido a um CAT, e ele pergunta que esse paciente apresenta sinais de bradicardia e se de repente poderia ser o sono. E eu acho que é importante, principalmente vai depender qual é o tipo de hospital que você está trabalhando. Então, a anamnese ela deve já começar nesse momento. Então, você já sabe buscar, se você tiver um paciente pré-operatório, e principalmente eu chamo a atenção se você trabalha em hospitais de foco cardio, ou seja, cardiológicos. Então, a doença de apneia obstrutiva do sono ela tem muita correlação, associações com doenças cardíacas, ou seja, pacientes com infarto, fibrilação atrial, hipertensão, ela tem uma grande correlação. Então, o que eu digo, se o seu serviço hospitalar que você trabalha dentro, ele tem condições de fazer um pré-operatório, que esse paciente ainda vai chegar, então que você possa fazer esse pré-operatório com esse paciente. Existem questionários específicos para predizer o risco da apneia obstrutiva do sono. Se esse paciente, porventura, ele já tem um diagnóstico de apneia do sono, então vale a pena também, dentro da terapia intensiva, respeitar o uso do tratamento. Se esse paciente já faz uso do tratamento de apneia do sono, ou seja, com CPAP, com binível, dentro do PAP, né, ou seja, com aparelhos, que você também possa, dentro da terapia intensiva, pós-operatório, fazer esse tratamento nesse paciente, mantê-lo, porque essas hipoxemias constantes vai gerar processos inflamatórios e vai poder piorar a sua recuperação. Então, eu acho uma coisa interessante é que se você tiver condições no seu serviço, fazer questionários, avaliações, ou seja, anamnese pré é o caminho. Lógico, é evidente também, como já foi bem colocado pelo doutor Juliana, respeitar os ciclos, o ciclo circadiano do nosso paciente. Então, muito tempo atrás, em 2010, a gente teve uma oportunidade de fazer uma pesquisa num grupo aí em Recife, e a gente observou que os ruídos dentro do ano da terapia intensiva, quem já trabalhou em terapia intensiva sabe, ou quem trabalha, sabe a quantidade de ruído que infelizmente existe dentro da terapia intensiva. E esse ruído vai com certeza afetar a qualidade desse som desse paciente que já tem vários processos de comorbidades, várias alterações, vários processos inflamatórios que estão acometendo naquele momento. Então, o respeito desse sono, desse horário, né, a questão do ruído, entender, deixar o que o ambiente seja propício para que ele saiba o que é noite, o que é dia, que nós sabemos que dentro da fisiologia do sono, a gente sabe que um dos principais fatores é relacionado à luz, né? Então, ter esse respeito também eu acho que são fatores muito importantes para que a gente entenda o paciente como um todo. Né? Não é só apenas um CPAP, não é apenas resolver uma apneia obstrutiva. Quando a gente fala em sono, ele é muito mais amplo, a gente tem que pensar, né, abrir um pouquinho esse pensamento. Juliana, tem uma pergunta, acho que ficou para a colega, não ficou muito claro, a Bianca Lima. Ela pergunta, você poderia definir melhor o que seria a medicina da pressão?
De precisão. Ela botou pressão, precisão, então. De precisão, né? A medicina de precisão, e aí tem se usado esse termo amplo, né, de medicina de precisão, mas refere-se ao tratamento realmente individualizado, né? A gente precisar um tratamento, a gente não generalizar. Então, a gente, como eu falei, a gente saber qual é o fator causal, a gente entender dos mecanismos fisiopatológicos, por exemplo, da apneia obstrutiva, que a gente falou, né, dos endótipos. Será que é um paciente que tem, que desperta muito fácil, né? Será que é um paciente que provavelmente não está recrutando a musculatura e acaba despertando e fragmentando muito o sono? Ou será que é um paciente mais obeso? Então, assim, você saber o fator causal vai lhe ajudar muitas vezes a ter melhor falando, um tratamento de precisão, né? Você realmente individualizar aquele tratamento. Quando eu falo individualizar, a gente saber, diante das causas e dos fatores das queixas daquele paciente, para onde é que eu quero chegar. Então, é um paciente que tem a higiene do sono ruim, tem a apneia, é obeso. Então, o que eu preciso para esse paciente? Eu preciso melhorar o sono dele com CPAP, eu preciso melhorar a higiene do sono, eu preciso que ele perca um pouco de peso, eu preciso, de repente, conversar com o nutricionista, conversar com o educador físico. Então, você, quando eu falo individualizar, é porque não basta só o CPAP, né? Não vai ser suficiente para ele se eu não tratar as outras causas, né, os outros fatores aí que podem estar interferindo na qualidade de vida dele. Perfeito. Muitas perguntas, tá, Juliana? Então, eu estou tentando fazer alguns filtros aqui para tentar ver se a gente consegue, mas de toda forma dizer que a doutora Juliana também deve estar disponível dentro, eu acredito, dentro das suas mídias, eu não sei nem se tem as mídias sociais, já estou colocando você à disposição, mas você vai passar seus canais depois, no e-mail, enfim, né? Como departamento do sono nós fazemos parte, então se porventura ficar alguma coisa que não dê para responder, estaremos disponíveis pela própria Sobrafi, pelo Instagram da Sobrafi, e depois será caminhado para nós e a gente, então, para a Juliana ou para o departamento para que a gente possa responder, tá? Se porventura a gente não conseguir responder todas. Mas, Juliana, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão trazendo, estou tentando juntar algumas perguntas correlacionando a questão do treinamento muscular, tá? Treinamento, reabilitação. Já tem até uma pergunta aqui falando sobre eletroestimulação, então eu queria saber qual a tua visão em relação a isso e depois também eu queria poder também corroborar sobre essa temática. Pronto. Você tem até mais experiência aí para falar do treinamento muscular, Fabrício, mas realmente como a gente diz, né, a área do sono ela vem crescendo muito e abrangendo, né, mais esferas. Atualmente a gente tem muitos estudos, né, tem se falado muito de treinamento muscular inspiratório, de reabilitação pulmonar para esses pacientes. Como eu disse na aula, normalmente esses pacientes não têm só uma apneia isolada, é muito difícil a gente receber um paciente que tem uma apneia pura, né? Então, são pacientes que têm um grau de obesidade, têm uma doença cardiovascular, tem uma doença pulmonar, então é muito raro a gente ter aquele paciente que só tem uma apneia leve, né? Então, hoje o treinamento muscular inspiratório ele vem ganhando força, né, para o fortalecimento dessa musculatura inspiratória, juntamente com reabilitação cardiopulmonar, como eu falei, para avaliar a capacidade funcional desses pacientes, ou seja, muitas vezes é um paciente que a gente consegue melhorar o sono dele, mas a capacidade funcional dele precisa ser trabalhada também dentro de um programa de reabilitação, junto com os outros sintomas de espinéia, os esforços, né, outros sintomas associados com essas morbidades dele. Então, acho que o Fabrício pode complementar melhor aí nos estudos que ele tem participado. Perfeito, Juliana. Eu acho que a primeira coisa, como você falou, a gente tem que pensar o paciente de sono como um paciente muito mais amplo, né? Uhum. A gente tem que cada vez mais começar com o que eu sempre falo, uma boa avaliação, né? Primeira coisa, a gente tem que saber quais são os recursos que a fisioterapia dispõe, para a partir daí, através de uma avaliação, saber se ele vai ser ou não utilizado. A gente também não pode entrar no modismo, achar que treinamento muscular inspiratório vai ser para todo mundo. Não necessariamente. Como você bem colocou aí, a individualização, o fenótipo, qual é a causa daquela apneia, daquela redução daquele fluxo. Mas a literatura vem alguns estudos já mostrando, sim, os efeitos benéficos
em relação ao treinamento muscular inspiratório. A associação de exercício, ou seja, da reabilitação, ou seja, atividades aeróbicas independentes de perda de peso, com reduções do índice de apneia e hipopneia. O que eu acho que é interessante, primeiro, que a gente faça um raciocínio que a pressão positiva, por si só, ela está trabalhando em cima de uma consequência e não em cima de uma causa. No entanto, não é por isso que a gente vai condenar uma pressão positiva de forma alguma, até porque, baseado em evidência, para pacientes com apneia moderada e grave, ainda é o nosso principal tratamento padrão ouro. Mas a gente pensando um paciente como complexo, como global, a gente tem que entender que a atividade, ou seja, promover mudança de estilo de vida, e essa mudança de estilo de vida ela vai muito mais, bem mais ampla, como foi colocado aí pelo doutor Juliano, ou seja, a própria nutrição, redução de peso, alimentação. E aí o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental também de trabalhar nesse nicho, de buscar, porque, como eu falei, esses pacientes eles vão ter alterações, associações com doenças cardíacas. Então, eles precisam cada vez mais de ter uma prescrição de uma atividade física, de um exercício físico, de forma muito bem ponderada, né? Esses pacientes eles têm alterações, então a gente teve a oportunidade de ver, acompanhar que esses pacientes eles têm reduções de capacidades pulmonares. Quanto maior a capacidade, quando é a gravidade desses pacientes com apneia moderada ou grave, maiores são suas alterações a nível de espirometria que a gente está falando, a nível de VO2 máximo, ou seja, através de CPET, né, de espirometria. Então, uma coisa é fato, esse paciente ele tem redução da sua atividade funcional, ele tem redução do seu consumo de oxigênio, e a gente precisa restabelecer. Mas, ao mesmo tempo, quando eu imagino fazer um processo de reabilitação, a gente entendendo um pouquinho, já falando aqui, das perguntas, também já fazendo aqui, fizeram, quais são os principais sinais e sintomas que esse paciente vai ter, né? E aí a gente vai saber que existem muitos, como você colocou bem aí, Fabrício, a presença do ronco é já um sinal que nos chama a atenção, né? Não necessariamente todo mundo que ronca vai ter apneia, mas quem tem apneia vai roncar. Associado com a fadiga, então são não estou dizendo que é o primeiro, mas são uns importantes. E aí se imaginar que o sono, ele tem um efeito de reparar a qualidade energética, né? Ou seja, a nossa energia, como eu vou submeter esse paciente a fazer atividade física, seja ele através de uma reabilitação, seja ele caminhar para uma terapia, para ir fazer uma musculação, academia, se ele não tem a reposição energética. Então você vai entender que isso é um ciclo vicioso, onde esse paciente, a tendência é ficar cada vez mais sedentário. E aí o profissional fisioterapeuta, que hoje trabalha ou não trabalha no sono, ele precisa estar sempre fazendo esse questionamento. Se aquela fadiga, se aquela má vontade, indisposição, associada a outros fatores clínicos, lógico, evidente, não está associado a alguma alteração do sono. E para isso eu tenho que primeiro tratar aquele sono, para que a partir daí ele tenha energeticamente falando condições para que a gente consiga agora promover o treinamento muscular dos membros inferiores e, se porventura tiver indicação de treinamento muscular inspiratório, para isso existem avaliações e buscar a avaliação baseada nos seus fenótipos e também valores quantitativos de PI max, ou seja, força muscular inspiratória máxima através de avaliação, e você então saber que você pode sim utilizar esses recursos. Então, seriam essas situações que eu queria, essa ponderação que eu queria deixar para todos, né? Ou seja, que a área do sono ela vai muito além da adaptação ou colocação de CPAP, que ela hoje cada vez mais ela mostra que a gente tem um mercado muito amplo a ser explorado. Então, deixe-me ver se teve mais alguma outra pergunta. Fica à vontade, tá, Juliana, fazer algum comentário se você achar interessante. Tá. Não, isso que você falou aí, Fabrício, é muito importante, porque às vezes os pacientes se frustram, né? Então, eles chegam e dizem que não conseguem fazer atividade física, que não tem mais disposição para o trabalho. E é isso que você falou, é exatamente isso. A gente explica que a gente tem que quebrar o vício, né? Esse ciclo vicioso, para um estilo de vida mais saudável. Então, às vezes, eles até pensam, eu achei que eu vim aqui só para receber um CPAP, e aí, de repente, a gente está querendo mudar o estilo de vida dele. Mas é exatamente isso, é a gente saber que como é que ele vai ter disposição para fazer uma atividade física, para, de repente, emagrecer, né, perder peso, que é o mais saudável para ele, se ele não dorme, né? Então, ele não vai ter disposição para nada. Então, é o que a gente acaba explicando exatamente isso. Primeiro, a gente vai tratar o sono.
para depois que você tiver disposição para as suas atividades do dia a dia, aí sim a gente começa aqui com as estratégias, né, com os profissionais em paralelo, para você conseguir realmente fazer uma dieta apropriada, uma atividade física apropriada e mudar realmente o estilo de vida, como a gente fala, né? Tem uma pergunta aqui da colega Agatha Cavalcante também, que falando nessa questão da pressão e do exercício para os pacientes com sono. Sugiro também a leitura do artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia pelo colega Dr. Flávio Maciel, em que ele traz exatamente no seu artigo exatamente uma perspectiva de treinamento muscular, ou seja, já um protocolo para treinamento e reabilitação desses pacientes com sono. Então, sugiro também para aqueles que puderem dar uma olhadinha nesse artigo, acho que foi publicado há uns 3 anos atrás, fez parte do doutorado dele, então sugiro. E aí, ela pergunta, Juliana, eu vou também deixar você também à vontade para poder falar sobre a eletroestimulação. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, assim, um pouco que quando eu estava estudando sobre dentro dessa área, porque quando eu quase estudei, trabalhei com treinamento muscular, ia ser a minha tese ia ser em cima disso, mas tivemos alguns percursos e mudamos a nossa linha. E aí, quando eu estava estudando mais nessa área de sono, de treinamento muscular, que o objetivo era fazer treinamento muscular, eu tinha visto algumas coisas sobre a estimulação. Então, lembro que de uns 2, 3 anos para cá, eu não venho lendo nada. Então, mas o pouco que eu tinha visto sobre a estimulação era que, primeiro, a dificuldade, primeiro, é você pegar essas áreas desses músculos para fazer a estimulação nessas áreas específicas, ióides, parainferiores, a própria musculatura posterior da língua. Então, assim, a grande dificuldade é você realmente pegar um ponto motor e gerar aquele estímulo que seja eficaz. No entanto, no treinamento muscular inspiratório, através de eletromiografia, se observa que na hora que você bota cargas pesadas, ou seja, carga que eu estou falando aqui, acima de 70% da PI Max, você começa a trabalhar, mostrando com eletrodos, mostrando a atividade elétrica, que você consegue também promover algumas atividades. Então, não é só o treinamento de diafragma, o objetivo não é esse. É exatamente trabalhar com essa musculatura nessa região. E que cada vez mais também existem os profissionais da fonoaudiologia, né, os fonoaudiólogos. Eles vêm sim trabalhando com muitos exercícios para essa região, a musculatura oral, para promover cada vez melhora. Então, veja, é um tratamento que precisa, ao meu ver, requer mais estudos, né? Mas de antemão existem limitações, como eu falei, pela questão de saber isolar bem esses músculos para que você garanta uma efetividade dessa contração muscular. Mas por isso que o treinamento muscular ele começa a também ganhar força, porque ele, em altas cargas, ele consegue promover ativação muscular nessa área. Então, essas foram as últimas vezes que eu dei uma lida, então possa ser que já tenha tido alguma coisa nova, porque ciência é isso, ciência é atualização constante, então possa ser que alguém traga alguma notícia nova nesses artigos recentes que eu não procurei. Eu não sei qual é a visão e a leitura de Juliana. Fabrício, a Agatha, né? A Agatha, eu não tenho experiência nessa área de eletroestimulação, então eu confesso que eu não tenho respaldo para te responder, né? Eu acho que o Fabrício já falou muito bem do treinamento muscular inspiratório, da eletroestimulação, mas confesso que eu não tenho experiência nessa área, nem realmente tenho nenhum estudo, né, para te falar. A gente pode até procurar algo a respeito. Mas acho que o Fabrício aí já respondeu muito bem. Pronto. A própria Ariane aqui, ela faz uma ponderação sobre a fraqueza da musculatura de via aérea superior. Mesmo com tratamento correto, se o paciente ainda apresenta vazamento por boca aberta, provavelmente por fraqueza, o melhor é encaminhar a fonoaudióloga, pois somente o uso de queixeira resolve, mas não trata. Perfeito. Então, como Juliana bem colocou, acho que a área de sono é um tratamento, um tratamento totalmente multidisciplinar. Se porventura alguém estiver fazendo seus tratamentos de forma individuais, você está se equivocando, porque não tem como a gente não envolver fonoaudiologia, não tem como não envolver a própria medicina, não tem como não envolver o nutricionista, não tem como envolver o fisioterapeuta, enfim, exatamente, o próprio profissional da educação física. Então, dependendo, então a gente tem que saber o fator causal, a partir daí, maiores olhares. Agora, o que nos carece, aí é uma percepção minha, eu estou aqui dentro do interior de Pernambuco, né, eu estou em Petrolina,
cada Brasil é enorme, territorialmente falando, então cada um tem suas realidades diferentes, mas o que me carece, mas ao mesmo tempo eu vejo a evolução, ainda são profissionais que tenham essa vivência, como foi colocado, profissionais especializados, né? Um profissional que entenda, e não apenas aquele que, enfim, só se formou ou se teve, de repente, acha que já pode estar trabalhando. Juridicamente, sim, mas do ponto de vista de qualidade, nós sabemos que não. Então, a gente precisa não só fisioterapeutas cada vez mais especializados, diferenciados na área do sono, como eu preciso de um nutricionista, um fonoaudiólogo, um médico com título de especialização em sono, porque são áreas hoje cada vez mais específicas, com domínios diferentes de populações gerais. O que é que você acha, Juliana? Concordo, Fabrício. Eu acho que é muito relevante a gente pensar isso, porque aquela história, né, que eu falei, às vezes qualquer fisioterapeuta acha que, mas sono é a apneia, né? A apneia eu já sei manusear pressão positiva, porque a gente aprende isso na faculdade, então eu já sei colocar um CPAP. Mas existe todo um conhecimento por trás disso, né? Você apertar um botão de um CPAP, como eu coloquei, exige um conhecimento muito amplo, né? De toda a parte de estudos do sono, de fisiologia do sono, de fisiopatologia da apneia. Então, realmente, a gente carece, né, de mais profissionais qualificados no mercado. Como a gente falou, já existem mais cursos, né? As pessoas devem procurar cursos específicos na área, cursos relevantes nessa área, pós-graduações, né, se especializarem. Já existe, a gente está, né, tentando aí ter a questão da atuação, né, da fisioterapia do sono. Então, acho que a gente carece realmente de aperfeiçoamento, né? Se a pessoa está interessada, né, se o profissional é interessado em trabalhar na área do sono, é preciso que ele entenda que é uma nova área. Então, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar para que ele possa oferecer o melhor tratamento, né? Então, eu acho que a gente realmente ainda não tem tantos profissionais, né? Eu sou aqui de Fortaleza, mas eu acho que a gente está caminhando, né? Em termos de divulgação, da importância desse fisioterapeuta dentro da área de respiratória, dentro dos estudos respiratórios e não respiratórios do sono. Então, acho que a gente está caminhando aí para capacitar cada vez mais profissionais nessa área, né? Perfeito, Juliana. Já estamos um pouquinho avançado no nosso tempo, mas à vontade por mim, a gente passava mais tempo, ficava aqui. Quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Se empolga, e é muito legal, é muito legal a gente estar podendo falar daquilo que a gente está fazendo, que a gente está trocando. Vou aqui já abrir para suas últimas considerações, tá? E aí só fechando em pensamento sobre essa questão, então, da capacitação, né? Então, eu acho que o caminho é esse, deixar isso como sugestão para todos, que se você quer trabalhar na área do sono, primeiro tem um mercado muito vasto, não só como a parte que foi colocada aqui, clinicamente, seja no seu consultório, seja trabalhando dentro da própria terapia intensiva, com pesquisa, dentro de laboratórios mesmo, né, de sono, ou seja, com a própria indústria, com o comércio, enfim, é uma vasta mercado de possibilidades, mas só como qualquer um, se você quer, qualquer área que você queira seguir e se destacar, buscar os seus resultados, as suas qualidades, tem que ser através de uma boa capacitação. E aí, como eu disse, então, buscar cursos, procurar estar presente em congressos. Sabemos que, infelizmente, com essa pandemia, os congressos eles têm diminuído, mas existe uma modalidade online que ela vem exatamente também para estar modificando a nossa visão, esse modelo online. E aí a Sobrafi, dentro da sua missão de formar, de levar-se a parte técnica e científica para todos os lugares mais próximos e distantes desse Brasil continental, ele vem então com a nova proposta, que é exatamente a nossa pós-graduação. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de convidá-los a todos a entrarem no próprio site da Sobrafi para buscar melhores informações, artigos. Então, a gente todo, não só no site, no próprio Instagram, sigam o Instagram da Sobrafi. Amanhã mesmo estaremos, o Departamento do Sono, né, vai estar divulgando um artigo comentado. Então, não é o Departamento do Sono, isso aí todos os departamentos, existem vários departamentos, departamento de terapia intensiva adulto, departamento de terapia intensiva neoped, cardiorrespiratório. Então, veja, a Sobrafia hoje ela tem uma missão e ela segue essa sua missão. Então, o primeiro passo é dizer isso, sejam
aqueles que são hoje já formados, sejam sócios da nossa associação, da nossa especialidade, nossa maior especialidade nacional, tá? da nossa profissão e uma das maiores do mundo em relação à nossa especialidade de fisioterapia respiratória, terapia intensiva e cardiovascular. Segundo, busque os produtos, o que é que ela busca, ou seja, os seus congressos, os seus cursos, e agora com essa nova modalidade que são as nossas pós. Né? Então, eu como coordenador da pós de sono, a qual a doutora Juliana faz parte desse grupo, então dizer que esse curso ele foi pensado, está sendo pensado com muito carinho, e eu tenho certeza que ele vai também servir para diminuir algumas lacunas e cada vez mais fazer com que o profissional seja mais capacitado. Então, são essas dicas que eu queria deixar aqui para todos, que todos busquem sua capacitação, sua melhoria, sua evolução contínua, tá? Então, agradecer mais uma vez a doutora Juliana por essa belíssima oportunidade de estar aqui tirando uma horinha do seu dia, praticamente 2 horas, né? Do seu dia só aqui, fora os outros horários, para estar preparando sua aula, você vê todo o seu zelo, sua preocupação. E já deixo aqui, com certeza, nós estaremos já nos inquietando dentro do departamento para que outros momentos possam acontecer, que irão acontecer ainda nesse ano, com certeza. E se porventura a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa prática clínica, né? Não só mais falar da parte aqui, mas falar do nosso dia a dia, se não seja eu e você, mas com certeza que outros membros do departamento venham para falar, porque eu acho que a gente precisa ainda de uma área que está em construção e que ainda requer um outro olhar diferente de outras áreas que estão muito bem, vamos dizer assim, estabelecidas, como por exemplo a própria terapia intensiva, ela já está em outro nível de construção que ela requer outra modalidade. Eu acho que essa é a minha visão. Eu acho que o sono, como está crescendo, ainda está muita gente sem saber nem como começar, tem vontade, mas não sabe. A gente precisa colocar mais experiências ainda do nosso dia a dia. Como é o seu dia, como é o meu dia? E eu já deixo aqui essa proposta para nós do departamento do sono, se não sejamos nós, que sejamos os nossos outros colegas, tá? Parabéns, obrigado, viu, Juliana? Com certeza, Fabrício. Eu que agradeço, né, o convite. Eu acho que agradeço o Departamento do Sono, a Sobrafi. Eu acho que um momento muito rico, como você falou, falar de sono, a gente ficaria aqui por horas falando, né, porque é muito bom quando a gente fala de uma coisa que a gente trabalha e gosta muito, né, eu me sinto muito realizada trabalhando na área do sono. E com certeza é importante falar também das experiências. Eu acho que hoje foi um primeiro momento, um primeiro contato. A gente fez uma explanação bem geral, porque o conteúdo é muito denso, né? É muito abrangente, mas eu acho que é super válido falar das experiências, do dia a dia, como é que cada um atua, né? Porque com certeza a gente tem atuações diferentes, formas diferentes de pensar e de executar, né, nossos protocolos. Então, acho que seria outro momento bem rico, com certeza. E agradecer a oportunidade, né, dizer que é um prazer fazer parte desse departamento, fazer parte da Sobrafi. Eu acho que, como você disse, a gente tem esse papel de divulgar, de informar, né, com qualidade a importância dos fisioterapeutas nessa área do sono, a atuação que cada vez mais vem ganhando destaque, né, nessa área do mercado vasto, do mercado intenso, apaixonante, né? Porque é uma área que quem começa não sai mais, assim, uma área maravilhosa de se trabalhar. Agradecer as pessoas que ficaram presentes aqui. E realmente, se tiver ficado mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente não tenha conseguido responder, vocês podem entrar em contato com o próprio departamento do sono, com o próprio e-mail da Sobrafi, que provavelmente eles, né, encaminham isso para a gente dá esse retorno, essa resposta para vocês, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Então, gente, só para as últimas considerações, agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que essa aula está gravada, vai estar disponível a partir de próxima semana, tá? Sigam as redes sociais da Sobrafi, e-mails, o Instagram, o Facebook e a nossa própria página do site, tá? Então, nos encontramos em outros momentos. Um abraço, boa noite. Obrigada, boa noite.